Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de iniciarmos a reflexão da palavra, rezemos juntos a oração de reenvio das flechas envenenadas. Pelo meu santo batismo e pela minha confirmação, segundo a vontade de Maria Imaculada, pela intercessão de São Sebastião e de todos os santos da corte celeste, eu reenvio todas as flechas envenenadas que o diabo lança contra mim, contra nós, contra as nossas famílias, contra os nossos amigos, contra os nossos parentes, sobre aqueles que as encomendaram. Não no espírito de vingança, mas para que eles desistam e se convertam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada do livro do Deuteronômio, capítulo 4, dos versículos 1 ao 2 e depois dos versículos 6 ao 8. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis à palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos prescrevo. Vós os guardareis, pois, e os porei em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que ouvindo todas estas leis digam: na verdade é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhes são tão próximos como o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos, como esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 14. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias sua língua. Quem nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor. Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. Senhor, quem morará em vossa casa e no vosso monte santo habitará? Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Tiago, capítulo 1, dos versículos 17 ao 18 e depois dos versículos 21b ao 22 e depois versículo 27. Irmãos bem-amados, todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de variação. De livre vontade ele nos gerou, pela palavra da verdade, a fim de sermos como que as primícias de suas criaturas. Recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir aos órfãos e às viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 7, dos versículos 1 ao 8 e depois dos versículos 14 ao 15 e depois dos versículos 21 ao 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus.
Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho, e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Reflexão. Na primeira leitura, Moisés exorta o povo a viver na justiça, praticando os mandamentos de Deus, a fim de que sua vida seja marcada pela bênção. É exatamente na prática dos decretos do Senhor que está o caminho para o que é reto e agradável ao coração de Deus. Todo o livro do Deuteronômio será marcado por este convite: reconhecer o amor e a sabedoria de Deus para que se comporte de modo semelhante na terra dada por Ele. Assim, o salmista indica em bela poesia quem está na trilha certa. É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. Salmo 14, versículo 2. Ao contrário, não são assim aqueles que se reúnem ao redor de Jesus para questioná-lo sobre coisas externas ao coração. Eles merecem uma palavra dura. Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Marcos capítulo 7, versículo 6. E em outro lugar, podemos perceber o quanto suas vidas estão mais preocupadas com o que consomem do que pelo que sai do coração. Meditemos e aprendamos a viver retamente, a fim de que sejamos merecedores da terra prometida que o Senhor prepara para nós. Mas e quanto a nós? Vimos na segunda leitura de hoje, no versículo 22, a seguinte passagem: todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E depois, no versículo 27, a seguinte passagem: assistir aos órfãos e às viúvas em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo. Mas e nós? Será que estamos nos enganando a nós mesmos, não vivendo a palavra de Deus? Será que estamos nos deixando contaminar por este mundo? Quem tem nos catequizado ultimamente? Os nossos padres, párocos, pontífices de Deus, pontes para a nossa salvação? Ou a televisão e o celular, séries, novelas, etc. Será que já estamos tão contaminados por este mundo que achamos tudo aquilo normal? Reflita. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.